Como ouvir uma criança que sofreu ou testemunhou um evento traumático e descobrir a verdade sem causar ainda mais traumas? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais complexas e angustiantes que os pais enfrentam. Porque no fim do dia, a vida de muita gente pode depender do que for respondido. E o desafio é ainda maior, porque muitas vezes as feridas não são visíveis. Quando não há marcas físicas, a verdade depende quase que inteiramente da memória da criança e da capacidade dela de contar o que aconteceu. Crianças não são adultos em miniatura. Isso quer dizer que precisamos de um jeito de conversar, de entrevistar, que seja totalmente especializado para não acabar contaminando a verdade. A nossa memória não é tipo uma câmera de vídeo que grava os fatos e pronto. Ela tá mais para uma pintura que é retocada toda vez que a gente olha para ela. Pensa no testemunho como uma corrente com 5 elos. Primeiro, a percepção. A criança tem que ter notado o que aconteceu. Depois, o armazenamento. Essa corrente da memória, que já é super delicada, é também muito vulnerável a influências de fora, o que nos leva a um território bem perigoso, o das falsas memórias. É fundamental entender uma coisa: isso não é mentira. Para a criança, essa memória falsa parece tão real, tão vívida, quanto qualquer outra. É uma convicção genuína sobre algo que na verdade nunca aconteceu. E a ciência é muito clara nisso. Crianças, principalmente as mais novas, são como esponjas para sugestões. Isso significa que, mesmo sem querer, um adulto pode acabar plantando memórias que nunca existiram. De um lado, uma pergunta sugestiva como: ele tocou em você, não foi? Ela já meio que entrega a resposta, né? Do outro lado, uma pergunta aberta como: me conte tudo o que aconteceu. Abre um espaço seguro para a criança contar a própria história. A diferença entre proteger e contaminar uma memória pode estar nessa simples escolha de palavras. É uma abordagem que busca equilibrar a necessidade da investigação com o bem-estar da criança. E a chave para essa abordagem é o tal do protocolo protetor. É na verdade um processo super bem estruturado com fases bem distintas, que foi desenhado para criar um caminho seguro até a verdade. Tudo começa com planejamento, pesquisando o caso e preparando o lugar. Depois vem o engajar, que é para criar confiança. A fase do relato é onde a história é contada, primeiro de forma livre e depois com alguns esclarecimentos. O fechamento revisa tudo e termina a conversa de um jeito positivo. E por fim, a avaliação analisa tudo o que foi dito. Cada fase é um passo calculado para driblar os desafios da memória e criar um ambiente seguro. Ao deixar a criança liderar a narração da história, quem entrevista diminui muito o risco de colocar sem querer alguma informação sugestiva na conversa. Será que, ao entender de verdade como a memória de uma criança funciona, a gente consegue construir um sistema de justiça que não só vai atrás da verdade, mas que também ajuda a curar? Esse é o grande desafio e, ao mesmo tempo, a grande promessa de aplicar a ciência onde ela mais importa. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso.